Paz e luz. Aqui quem fala é Rodrigo Fabiano. Sou o Bodhisattva, ou representante no mundo físico do mestre Sonarra. Vamos conversar um pouco sobre o tema Jinabul, ou seja, vamos falar sobre os reptilianos. Muito se tem falado sobre esse tema na internet, em outros meios de comunicação, até em programas de TV tem se comentado sobre esses seres com aparência reptoide, reptiliana. Para nos referirmos a esses irmãos, vamos utilizar o termo utilizado por Anton Parks, um escritor que decodificou os escritos sumérios. Tal sábio escritor utiliza esse termo, Jinabul, se referindo então às humanidades que têm aspectos de lagartos. Jinabul significa em sumério lagarto. Adentrando agora na nossa visão sobre o tema, a nossa experiência, por pouca que ainda seja nesse tema, através da experiência direta, pudemos vivenciar, constatar, de que o termo Jinabul se refere a uma etnia, a um clã de humanidade, um grupo de humanidade. Nós temos diversos grupos de humanidades. Os Jinabul são humanidades com características reptoides. Podemos falar de genética Jinabul, genética reptiliana, pois são milhões os seres humanos que possuem essa genética. Muitos milhões de seres humanos possuem estes genes, essa genética de maneira recessiva, outros de maneira secundária, outros de maneira mais forte, progressivamente, até pessoas que são totalmente ou muito com esse DNA reptiliano ou Jinabul. Então existe aí uma variedade de famílias neste clã, uns relacionados com lagartos, com iguanas, camaleões. Os próprios Anunnakis têm origem Jinabul. As Amassutum são Jinabul. Os Saurios antigos estão relacionados com essa família, com esse clã reptiliano. Isto é uma realidade que pode ser comprovada facilmente na quinta dimensão da natureza. Então, muitas pessoas conhecidas do meio artístico, assim como o vizinho da esquina, muitas são as pessoas que têm essa genética mais ou menos desenvolvidas dentro de si mesmas. Temos que aprender a olhar com naturalidade essa questão. É salutar agora fazermos uma analogia com outros clãs, com outras características de humanidades que temos em nosso planeta. Por exemplo, temos o clã das aves, que são pessoas que têm um forte relacionamento com o elemento ar. Isso os xamãs conheciam muito bem. Temos o clã dos mamíferos, que são pessoas que espiritualmente, por sua linhagem, seu ciclo evolutivo, estão relacionados com os mamíferos, os touros e outros. Tem famílias ou clãs que estão relacionados com o reino das águas, com peixes e os seres que moram embaixo d'água. Recentemente, no mundo astral, na quinta dimensão, conhecemos um senhor que é um chefe de clã do reino das águias. Então ele tem em determinado local, no mundo espiritual, na quinta dimensão da natureza, uma família, um clã, muitas dezenas, talvez centenas de pessoas que têm essa aparência no mundo astral. Isto chama-se nagualismo ou xamanismo. No mundo espiritual, no mundo astral, essas pessoas conseguem assumir a forma de águia, voar muitas distâncias. Então são muitas as famílias espirituais. As famílias dos touros, dos búfalos. No mundo espiritual, essas pessoas que têm essa relação devido ao seu ciclo evolutivo de milhões de anos, conseguem assumir a forma então de touros facilmente e encarnar o poder que esse animal traz. Então agora vamos voltar ao clã reptiliano, o clã dos répteis, que é uma ala da natureza que tem a parte vegetal, mineral, animal e humana também. Conhecemos o curioso caso de algumas pessoas que têm uma forte genética Jinabul e não sabem
Porém, quando começam a despertar no mundo astral, aos poucos dão-se conta de sua aparência um tanto quanto diferente, e muitos ficam confusos, alguns um pouco assustados, sem saber o que está ocorrendo. Pessoas que não têm orientação quanto às múltiplas dimensões, nem científica, nem esotérica, espiritualista, e de repente começa a acordar no mundo dos sonhos com uma aparência um tanto quanto diferente. Natural que fiquem confusos ou perdidos. Ocorre que esse DNA, essa genética reptiliana, faz com que as pessoas desenvolvam nesse mundo astral uma espécie de veículo astral de ordem superior. Seres humanos comuns e correntes não possuem um veículo astral. Têm sonhos vagos, não têm um acesso claro à quinta dimensão. Através do DNA reptiliano, dessa genética, as pessoas começam a se fortalecer nesse mundo astral, começam a ter uma vida, uma vivência, uma personalidade, uma identidade nessa dimensão e começam a acordar. Temos aqui em nossa região muitos casos de pessoas que despertaram para essa nova vivência, essa nova consciência reptiliana no mundo astral. Geralmente são donos de empresas, políticos, mas também são pessoas simples, humildes. Temos em nossa localidade grandes empresas com slogans sugestivos. Um cartaz em um posto de combustíveis: o nosso DNA está em você. Outra empresa, uma concessionária de pedágios: as transformações não param. Ou uma empresa de supermercados que tem o slogan: a vida fica bem melhor. Todas sugerindo uma nova etapa, um trabalho diferente com esse DNA reptiliano. Particularmente, temos a visão de que boa parte da humanidade já está madura o suficiente para conversar, debater algo sobre esse tema. Hollywood tem ajudado com muitos filmes que estão preparando principalmente as gerações mais novas para essa nova realidade das humanidades cósmicas. Por isso não vemos inconveniente em repartir algo com poucas pessoas do meio esotérico, que são o nosso público, nossos irmãos que terão acesso a esse vídeo. Deixando de lado um pouco os híbridos, os que estão se tornando reptilianos, os humanos que estão com essa genética, vamos falar um pouco sobre os reptilianos já formados. Temos conversado com dezenas, com múltiplos, muitas pessoas que são reptilianos. Alguns dizem que vêm de outros planetas. Fato é que possuem uma tecnologia muito avançada. São experts em genética, em tecnologia. Possuem sim essas naves, forma piramidal e outras formas, com as quais viajam nessa quinta dimensão. E a partir dessa quinta dimensão conseguem acesso, visualização a tudo o que ocorre na terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. E são muitos distintos entre eles, assim como nós temos pessoas distintas na sua aparência aqui nessa humanidade ariana, pessoas mais claras, mais escuras, com aparências diferentes. Eles também têm aparências diferentes entre eles, roupas diferentes, formas de pensar diferentes, formas de atuar diferentes. Note-se que não são pessoas tão emocionais, não se deixam levar por emoções, são racionais. Porém não têm um senso moral desenvolvido, não entendem, na maioria dos casos, o que é moral. Passando-me a impressão que em alguns casos, não sei se a maioria ou a minoria, mas encontrei seres que vivem numa espécie de vale-tudo existencial. É o caso de alguns, não só reptilianos, mas de outras etnias, mercenários cósmicos, fazem abduções, colhem material genético sem autorização, forçam a barra, não respeitam o livre-arbítrio, vivem numa disputa, numa pesquisa atrás de genéticas que possam favorecê-los. Então existe uma certa disputa, uma vida selvagem, entre aspas, digamos, um vale-tudo aí nesse meio. O que nos deixou um pouco surpresos, pois esperávamos seres com alta tecnologia e psicologicamente também muito desenvolvidos, transcendidos,
E encontramos pessoas muito parecidas com os seres humanos, apenas com acesso a dimensões e a tecnologia muito superiores. Seriam estes reptilianos os hercolubianos de quem nos fala o mestre Rabolu? Vamos ler um trechinho do livro Hercólubus, o Planeta Vermelho. Faço-vos saber que Hercólubus é uma criação, como o nosso mundo. Tem sua humanidade que o habita, tão perversa como a daqui. Cada mundo, cada planeta, tem a sua humanidade. Seriam os reptilianos os mesmos hercolubianos? É uma boa pergunta. Um bom tema para investigação. Creio que o futuro nos revelará, nos responderá estas questões. Agradecendo aos ouvintes, paz e luz, me despeço, até a próxima.